Artista, no dicionário, prevê aquele que tem habilidades e vocação artística. Alguns dizem que os artistas estão mais perto de Deus. Ele está em São Luís Gonzaga e o meu entrevistado de hoje é José Vinícius Amaral Ribeiro, o Vinícius Ribeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela, por esse convite. Me sinto honrado de estar aqui na TV daqui. Isso aí, estamos começando esse projeto novo, tentando trazer um pouquinho das pessoas que convivem com a nossa comunidade, que tem uma história para contar. E Vinícius, tu é natural de São Luís, conta para nós como é que foi um pouco da tua infância aqui em São Luís, o que tu recorda, que memórias tu tem desse período? Sou natural aqui de São Luís, tenho as melhores lembranças, né, de São Luís, da minha infância, na época que a gente podia brincar. É interessante isso, né? As crianças, elas tinham uma certa liberdade de brincar, de sair. Com 5, 6 anos, eu ia no cinema. Sozinho? Sozinho, assistindo os filmes de gladiador, de Kung Fu. Dependendo do filme, as crianças na saída saíam brigando, daí a gente sabia que tipo de filme era, né? No Cinelux aqui também. O Cinelux foi fantástico, e é fantástico para todos nós, mas eu digo assim, a criança tinha uma liberdade e não existia tanta pressão e tanta preocupação com a criança. Na verdade, os adultos também não davam muita bola para as crianças, né? Ninguém maltratava as crianças, mas não davam muita bola para as crianças. Essa não dá bola que dava liberdade para a gente brincar, voltar para casa à tardinha. Hoje, o que uma criança pode fazer? Sai de noite, não pode sair. Sai à tardinha, não pode sair, né? Então, eu tenho as melhores lembranças de São Luís. Por isso que me encanta tanto São Luís. E aonde que era em que local de São Luís que tu convivia? Mais assim, atrás da União Operária. Joguei muita bola na antiga quadra de piche ali da União Operária, né? Com a minha geração, uma turma de colegas e amigos ali. Mas a minha infância toda quase foi ali, né? Sim. Depois nós fomos para Santa Rosa, né? Mas isso foi nos anos 80, 79 e 80. Mas tu viveu praticamente toda a infância aqui, ali, perto sim. do Clube União Operária. Sim. Tu morou um período em Santa Rosa depois disso? Sim, morei 2 anos em Santa Rosa. Estudou lá também? Estudei. Não fui um bom aluno, mas estudei lá. Nunca fui bom aluno, né? Mas só em educação artística, em religião eu era bom também. Olha! Geografia e história, né? Mas então tu já tinha esse interesse, assim, pela arte nesse período? Já. Desenhava, fazia... Desenhava. Eu sou da época das histórias em quadrinho. A minha geração e a dos meus pais também, que era o período de ouro da história em quadrinho. A história em quadrinho, o período de ouro é 1940, 50, 60, 70. Eu sou da geração da história em quadrinho. Né? A televisão era muito pouco, né? Tinha só... Eu me lembro dos seriados Jacksons, que dava na antiga na televisão. E aí, muita história em quadrinho. Os Jacksons já era mais futurista também, né? Já tinha um... Não é os Jetsons. Os Jetsons? Jacksons. Eu tô confundindo do Michael Jackson. Da família Jackson. Da família Jackson. Tem no YouTube. Olha! Procura no YouTube. Aquilo fez parte da minha infância. É que nem a Sessão da Tarde, né? Aqueles filmes que davam. Mas tinha um período lá que era os Jacksons, era o desenho animado que tinha. E mais, aí que entra no cinema, Cinelux. E em São Luís, nesse período, qual é a mudança mais assim que tu percebe hoje, assim, de diferente da cidade, do desenvolvimento, talvez das pessoas, do convívio? Olha, eu vejo positivamente o seguinte: nós hoje aprendemos a gostar da nossa história. Eu sempre digo, o primeiro contato que eu tive com a história da nossa missioneira foi através da musicalidade dos nossos músicos, né? A maioria de nós, por exemplo, meus avós não sabiam nada sobre as missões. Moravam nas missões, mas não sabiam nada. Os meus pais pouco souberam e começaram a aprender através também da musicalidade desses artistas nossos, né? O Jaime, Noel Guarani, Senair Maicá, que não é daqui, mas você faz presente aqui, Pedro Hortaça e depois tantos outros, mas esses foram os primeiros a gravar, né? Contando essa temática. Então eu vejo assim, hoje existe um conhecimento a mais sobre as missões. E quando tu conhece, tu aprende a gostar. E aí tu vê a importância que é essa nossa riqueza cultural. Aqui aconteceu algo fantástico que nós precisamos compreender cada vez mais para poder amar, para poder divulgar
né? Aí entra o nosso turismo, a nossa cultura, o nosso melhor produto que a gente tem para expor às outras pessoas é essa cultura, né? Esse turismo. Então eu vejo que nesse aspecto nós melhoramos em muito. Não se tinha um conhecimento, então, muito precário, do local que se vivia, da história que se tinha. Precaríssimo. A prova está quando destruíram o colégio jesuítico para abrir a Rua São João. Não existia uma viva alma que defendesse a não derrubada daquele colégio. Entendeu? Então, faltou o quê? Conhecimento para nossos antepassados ali defender o colégio jesuítico. Se nós tivéssemos aquele colégio hoje, né, estava intacto. E como que tu teve essa percepção? Em que momento tu teve essa percepção dessa cultura, dessa arte? Quando tu retorna já de Santa Rosa? Sim, tinha estudos missioneiros. A professora Ana Olívia foi uma professora na escola, que hoje é o Osmar Pope, era Leovigildo do Paiva. A gente chamava colégio estadual, né? Eu estudei lá. Aqui em São Luís tu podia estudar no Senador, né? Depois no estadual e depois segundo grau só tinha o Cruzeiro do Sul gratuito. A minha geração só podia estudar gratuito, né? Então eu estudei no Cruzeiro do Sul, mas no científico, né? Não no internato. É que nem faculdade, a minha geração só podia fazer faculdade federal. Sim. Por quê? Porque era o que a gente tinha condição, né? E nem tinham tantas faculdades particulares também, né, na época. Santa Maria tinha algumas, né? Santo Anjo já tinha, né? Tinha outras. Mas para nós a opção é só a federal. Estuda, né? Estuda para passar. E então nas aulas da professora Ana Olívia, então tinha mas ela era uma disciplina. Isso. Ou era dentro do currículo? Dentro do currículo. De história. Estudos missioneiros, isso. Então e começou então um despertar talvez da comunidade a partir dessa disciplina. A nossa geração, sim. Para mim me encantava, né? E o que tu lembra, algum fato assim durante as aulas que te chamou muito a atenção? O amor da professora, né, ensinar. Eu acho que é isso que encanta o aluno, né? E ali tu já começou a fazer alguma coisa relacionada à arte, à cultura missioneira? A arte é nas aulas de educação artística, desenho. Mas remetia aquilo, essa questão do missioneiro? Da cultura local? Não, nas artes não existia essa ligação. Poderia ter, né? Mas não tinha. Por exemplo, eu aprendi a desenhar aqueles bonequinhos, aquela cabeça, os risquinhos, sabe? Sim. E uma amiga minha, que já tinha um ano mais, ela tem um ano a mais que eu, mas mesmo assim ela desenhou um rosto de perfil. Aquilo para mim abriu uma janela. Meu Deus, eu nunca tinha pensado em fazer um rosto de perfil, só fazia uma bolinha, os olhinhos, entendeu? E eu achava lindo aquilo. E ela fez um rosto de perfil, assim, né? Tipo egípcio, né? Sim. E aí eu comecei a desenhar de perfil, e só desenhava de perfil, entende? Faltava uma orientação. Às vezes tu tem vontade, mas tu não tem um professor que domine aquela técnica. E ela, apesar de ser apenas um ano a mais que eu, tinha aquele conhecimento de fazer um rosto de perfil. A educação artística para a criança é indispensável. Para a criança dominar as emoções. Compreender e dominar as emoções para ela não ser dominada pelas emoções. E às vezes a educação artística é relegada a um terceiro, quarto, quinto plano. E não veem a importância que é um ser humano compreender suas emoções. A arte é isso, é para te expressar as tuas emoções, né? Sim. Existe assim o artesanato e a arte, as duas são fantásticas. Só que o artesanato é adornar os utensílios. Por exemplo, um cabo de faca trabalhado no marfim, no osso, é um trabalho lindíssimo e fantástico. Só que é um artesanato porque tu vai adornar um utensílio. Aquele utensílio tu vai usar, né? Uma cuia de chimarrão trabalhada é um artesanato, porque tu vai adornar um utensílio. A arte em si, ela só serve para te vislumbrar. Ela não observar. Para observar, ela serve para simbolizar algo. Aí é que está a diferença do ser humano. O ser humano é a única espécie que faz a arte. Isso é importante. A arte parece ser indispensável, né? Não importante, né? E ela é indispensável. Olha que interessante. Mas, fantástico. Quanto mais a gente aprender sobre a arte, e, claro, não levar como profissão, porque é muito difícil a arte como profissão, né? Mas tu precisa da arte para um hobby, para te não te estressar demais,
né? Para te não enlouquecer. Exatamente. A arte é essa. Resumindo isso, para te não enlouquecer. Olha, ficou aí uma expressão bem importante. Porque às vezes a gente agora, nessa questão depois da pandemia, a tecnologia... Para enlouquecer essas pandemias é um prato cheio. Tu sabe? É um prato cheio. E a arte pode ser... Não basta as pressões que tu tem. Tu já tinha, né? Cada um tinha suas pressões de vida, mas essa pressão mundial e o terror mundial, e aperta daqui e aperta de lá. E aí, é por isso que serve a arte. Chega em casa, liga uma música, tu escuta uma boa música. Por exemplo, eu sou de uma geração que aprendi a escutar música através da arte missioneira. Aqui em São Luís Gonzaga existiu a Mostra da Arte Missioneira, onde a gente tinha contato com os músicos argentinos, Paraguai, Uruguai. Então nós crescemos escutando. Escutava o Jaime, escutava o Senair, Pedro Hortaz, Noel, todos os outros músicos. Eu cito esses porque eram os expoentes, mas tem todos os outros. E nós escutávamos. Eu aprendi a escutar música. A escutar, a interpretar o que aquela mensagem passa pra gente. Lamentavelmente, hoje a mostra tá meio adormecida, mas talvez desperte, né? Talvez, porque uma geração que não tenha contato com a arte, meu Deus, ela vai ser uma geração que vai ter muitos problemas depois. Vai ser muito complicado depois. Uma geração sem essa... Eu digo assim, a arte é uma fuga também até para te descobrir enquanto ser, o que tu quer, teus objetivos, né? É um momento de pausa. Né? Não seria a palavra assim fuga, mas seria tu tirar um tempo para ti. Entendeu? Para te refletir. A gente não tem mais tempo para refletir. É muito acelerado. A gente não tem mais tempo para visitar os amigos, não tem mais tempo nem para ficar em silêncio, em oração, né? Porque olha, se tu não aprender a orar, a rezar, não importa a crença. É difícil esse mundo. E esse mundo é fantástico, né, para viver. E por isso a importância, né, das orações também, da arte. A arte está ligada também à religiosidade, né, do ser humano. Só que nós meio de se desligamos. Não querendo me estender, aquele quadro Michelangelo, que é onde muitas pessoas interpretam como a criação do homem, né? Não é. É o religare. Porque religare, do latim, quer dizer ligar novamente a religiosidade dentro de ti. Se tu observar o Adão, o Michelangelo, claro, foi o maior mestre da escultura e da pintura, né? Para mim também. Aquele quadro que ele fez na Capela Sistina, onde tá o Adão, ele tá com o dedo displicente assim, ele poderia fazer assim, mas ele fica com o dedo displicente, e Deus está se espichando ao máximo, e o Adão, como quem diz, não vou me espichar. Então ali Michelangelo, na magia dele, ele passou a mensagem assim, tu quer chegar até a divindade, o esforço é teu, a divindade só pode até ali. Esse também é o objetivo da arte, passar ensinamentos, né, que ajudam não só uma geração, né? Essa obra do Michelangelo está ajudando várias gerações. Sim. Não é a criação do Adão, não, ali, é o religare. Quem não conhece essa obra do Michelangelo, e procure na internet. Uma obra, imagina, de quanto 1500. Tempo? 1500. 1500 e pouco. E que muitas pessoas não pararam para olhar desta maneira e refletir desta maneira. A Renascença italiana é que nem os gregos, né? Os gregos são os mestres na arte. E a Renascença italiana é 1500. Os gregos é antes de Cristo, né? Mas a Renascença italiana Vinícius, e como que tu começou a tua carreira? Como que tu pensou? Tu começou assim, eu vou me dedicar à escultura. Olha, é muito interessante, assim, eu fui entender mais tarde, assim, eu fui um péssimo aluno de biologia. A minha professora, a professora Neiva Joppe, eu nunca falei para ela isso, eu acho que se ela estiver escutando agora... Ela vai assistir, com certeza. Foi fantástica a professora, só que tinha aquela parte citoplasma, núcleo, célula, eu não entendia nada, né? Agora, quando teve a parte do corpo humano, musculatura e ossos, eu fui a melhor nota. E ela se surpreendeu. Ela não vai lembrar, porque eu era uma aluna a mais, né? Porque as minhas notas eram baixíssimas, eu só me salvava na recuperação, né?
Daí tinha que se dedicar, como tu falou. Matemática, física e biologia, com exceção do corpo humano, na sétima série, que era os músculos. Eu decorei os músculos e os ossos, daí eu não sabia porquê, mas eu gostava daquilo. Depois, mais tarde, que fui entender que, se tu for analisar, minhas esculturas é o corpo humano. Minhas esculturas quase toda é o corpo humano. Dificilmente eu faço animais, né? Não que eu não possa fazer, mas não me atrai, não consigo. Não é que eu não consigo. Não. É a tua característica. Então, isso foi depois que eu fui somar, né? Que naquela época, então, eu já tinha um gosto pelo corpo humano. Só que a escultura eu aprendi sozinho. Eu falo assim, não é por glamour. Porque o missioneiro é isso, né? Sabe que o missioneiro, ele é autodidata e se vangloria. Eu sou missioneiro, eu posso dizer assim, não. Porque nós temos muitos aspectos positivos, mas temos muitos aspectos negativos, né? De dizer assim, eu aprendi sozinho, eu sou meu mestre, eu sou o mestre dos mestres, né? Olha! Mas eu sou autodidata por necessidade, não por glamour, né? Porque não tinha um professor. E olha, tu tendo um professor, tu economiza anos. Porque eu demorei anos. O ser humano aprende qualquer coisa sozinho, só que demora anos. Muitos anos. Então, tem técnicas que eu passo em minutos que eu demorei anos. Para te elaborar. Aprender. Depois que veio o advento da internet, aí sim, né? Agora, em maio, eu faço 30 anos de escultura. Mas eu comecei a pesquisar a internet em 2000 e pouco. E também em 2000 não tinha tantos tinha vídeos, possibilidades de cursos até, né? Também não tinha. E como que foi esse despertar, Vinícius? Assim, como que tu começou? Eu vou tentar fazer uma estátua. Eu tinha umas massas... Interessante o seguinte, eu tinha umas massas epóxi, que a massa epóxi é muito boa para te fazer as maquetes. Por exemplo, essa maquete aqui é de massa epóxi com ferro. É uma massa fantástica. Ela é duríssima, trabalhosa, sim, mas ela é fantástica, né? E eu não sabia o que fazer, daí o que eu faço com isso aqui? Endureceu a massa. Eu perdi um tablete de massa, eu tinha vontade, mas não tinha técnica. E um dia eu ganhei uma lembrancinha daquelas de botar no chimarrão, que um amigo meu me deu de aniversário em 89. E eu achei fantástico aquilo. Eu acho que eu faço melhor. Mas sem arrogância, sem nada. Mas eu achava que eu podia fazer melhor. E fiz. Então, o que aconteceu aí? Eu peguei a técnica emprestada de outro. Eu observei. Aí, então, eu tinha o conhecimento. Eu tinha vontade e já tinha técnica. A criança, às vezes, ela tem vontade. Só que o adulto não tem paciência para passar a técnica. Ou não sabe. Então, tu não consegue desenvolver na criança a criatividade. Mas tu pode passar a técnica. Quando eu dava aula para as crianças, dei aula para as crianças lá na escola, eu ensinei eles a fazer a casinha de barro. Daí eu ensinei a base, a técnica, faz as paredes, o telhado. E deixei, cada um fez uma casa diferente do outro. Um botou umas parabólicas, outro botou muro, murou toda a casa. Tu vê o inconsciente? Ele queria proteção, né? Sim. O outro fez com 2 andares, eu não tinha ensinado a fazer 2 andares. O outro fez com área, entende? A nossa missão como adulto, para a criança, é passar as técnicas. Tu não passa a criatividade. E cada um fez, então, a partir das suas características, uma casa diferente. Isso. Não quer dizer que a criança depois vai ser um artista. Não é o objetivo esse da arte. O objetivo da arte é esse, que a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, aprendam. Porque não existe idade para aprender arte, né? Qualquer idade. A arte é importante. Se tu nunca fez algo de arte, tem que fazer, porque é um complemento para preencher um certo vazio, às vezes, dentro, existencial, né? Às vezes tu tem um vazio e falta o quê? Falta tu dominar aquela arte, expressar a tua emoção. Eu sempre digo assim, quando uma criança trouxer um desenho para um pai e mostrar, nunca critique, né? Pode ser o rabisco, mas é o máximo que ele fez, o melhor que ele fez está ali. Entendeu? O melhor que ele traz a gente tem que ter um tempo para parabenizar, né? Para dizer que beleza, é isso aí, faz mais. É que nem essa minha amiga que eu falei, né? Que me ensinou a fazer um rosto de perfil.
Então, o que tu pode dar os parabéns e auxiliar alguma coisinha, se tu souber, mas nunca interferir, né? Nunca não tenho tempo, porque aí tu mata, dependendo da criança, tu mata a vontade dela ali, no nascente. E o pai, o adulto, ele valida, né? O pai, o tio, o vizinho, o desconhecido, porque às vezes a criança mostra para os desconhecidos, porque às vezes os familiares não dão bola, eles saem mostrar um desenho, olha aqui. Um desconhecido pode matar a vontade da criança de desenhar ali se ele criticar. É verdade. Ele tem que ter um tempinho e incentivar. Depois, quando passa o período da infância, a gente começa o período da adolescência de escrever poesias, né? Eu sou da época da poesia, acho que todo mundo escreveu poesia. Eu já escrevi poesia. Hoje a gente escreve, os jovens escrevem no teclado ali, mas é um período também de conhecimento, né? Ver como a arte ela é indispensável. Ela está presente em todos os nossos tudo. Momentos. Tá, daí mas aí tu chegou a trabalhar em uma outra área antes de assumir a escultura como tua profissão? Trabalhei. Quando eu estudei em Santa Maria, eu trabalhei no jornal A Razão, vendia assinaturas lá. Eu fiz cursinhos lá, eu passei em engenharia florestal, mas não quis fazer. Porque eu confundi engenharia florestal com escoteiro, eu achava que eu ia ficar pros matos lá. Mas olha, eu não me arrependo, graças a Deus eu não seria um bom engenheiro florestal. Tem amigos meus que se formaram hoje, são quase aposentados como engenheiro florestal, mas eu não seria um bom engenheiro florestal. Mas tu fez o vestibular, passou achando que era algo diferente. É um erro, né? Eu devia ter me informado antes. Mas eu não quis fazer para artes também. Tinha, né? Em Santa Maria não quis. Então, a minha vida, assim, foi aparecendo. Depois eu trabalhei na farmácia Panvel. Trabalhei 1 ano e pouco. Uma experiência fantástica na farmácia Panvel. Mas aí eu saí, não quis mais, não era... Aprendi muito sobre remédio, mas não era para mim. Foi muito bom, mas não era para mim. Aí que eu entrei, eu não sabia o que fazer. Aí ganhei aquela lembrancinha. E inconscientemente, assim, vou ser sincero, eu já pedia. Tu sabe, tu tem que pedir em orações, assim, ajuda para te encontrar o teu caminho. Porque o maior prêmio que tu tem é tu encontrar a tua vocação, né? Para que tu serve nesse mundo. E às vezes tu tá trancado, porque tu, até nas orações, tu é confuso, né? Eu falo orações não no sentido das igrejas, as igrejas em si, mas o ser humano tem que ter essa religiosidade, ele com Deus. Deus está em todo lugar, principalmente no Face, né? Eu brinco assim, Deus no WhatsApp. Deus está em tudo que é lugar, mas principalmente no Face e no Instagram. Antigamente as pessoas iam nos templos, né? Em silêncio, fazer essas orações, ou no quarto, sozinho, em casa, fazer essas orações. Hoje é no Face, no Insta. Mas olha, Vinícius, eu fiquei pensando, porque desde o momento que nós iniciamos o programa com o Mano Lima, e daí teve o Fata, a dona Cleonizanque nesta semana, e agora essa semana todos que estiveram aqui na posição do entrevistado falaram que pediram para Deus essa iluminação para saber o que seriam. E isso faz muito sentido, né? Todo sentido. E tu tem que pedir. Uma amiga minha disse assim, não, mas Deus sabe que eu... Não, Deus sabe, mas... E tu sabe? Não é Deus que tem que saber, é tu tem que saber. Para te saber, tu tem que... Ó Michelangelo, entendeu? É tu... Observe o quadro, esse do Michelangelo. Que não é o nascimento do Adão ali, na criação do Adão. É o religar. Tu tem que ser o Adão que estica o braço até Deus. Tu tem que ir até Ele. Ele não tem que inculcar, eu tenho que seguir essa religião. Não tem nada de seguir. Não, cada um tem a sua religião. Eu digo assim, o que eu estou falando assim tu tem que seguir essa religiosidade dentro de ti. Que não basta nada, não adianta nada tu seguir a doutrina, uma doutrina, se tu não vive ela na prática. Só por conveniência. Quando tu te afasta dos templos, tu já não é mais religioso. Tu tem que ter uma relação com Deus para que Ele te oriente. E olha, se tu não tiver uma relação, o mundo vai ser mais difícil para ti. Tu consegue viver, mas é muito mais difícil. E esse religar
Então, ocorreu pra ti ali naquele momento que tu recebeu aquele presente. E aí, tu fez um modelo. Fiz. Eu esqueci de trazer, podia trazer. Tu tem ele até hoje? Tenho, botei numa caixinha de vidro, assim. Tipo a moedinha do E o que tu fez? O que é esse? É o enfeite de mate também? Mas aquele eu fiz mais de 10 mil, acho, na minha vida. Sobrevivi muito. Depois aumentou, fiz umas estatuetas, né, dos jogadores. Eu morei em Ribeira. Eu morei em Livramento em Ribeira. Eu fiz muita lembrancinha dos jogadores de futebol, tanto do Inter, do Grêmio, lá para Ribeira, né? E para Montevidéu também. Na época era o Paulo Nunes, Jardel. Eu fiz muito Paulo Nunes. Aí então tu te dedicou exclusivamente a esse trabalho de esculturas. Isso. As pessoas te encomendavam um material. Vendia para as lojas lá, que é uma cidade turística, né? Livramento. Cidade muito boa. E vendia para as lojas. Aqui em São Luís também, né? Sempre vendia aqui. E aí tu retorna para São Luís depois desse período? Sim, retorno por causa que a minha mãe estava com problema de saúde, né? Em 2000. E como que veio essa percepção de fazer um monumento maior? Naturalmente, porque assim, ó, eu fui aumentando os trabalhos, daí eu vi que aquele material já não dava, daí eu comecei a trabalhar com cimento. Mas aí, quem é que me ensina? Ninguém me ensinava, também ninguém conhecia. Aí fui aprendendo sozinho como é que fazia, como é que não fazia. Fui errando, no erro e acerto, né? É isso que eu falo, o erro e acerto, tu aprende. Mas se tivesse um professor, tu ia economizar tempo. Né? E qual foi o primeiro desafio que tu recebeu assim de um monumento maior? O cepé. O cepé é esse nosso? Antes eu fiz a estatueta do Jaime Caetano Brown, que está no CTG Galpão de Estância. Sim. Ela tem 1 metro, acho que é. Ela está bem na entrada do CTG. Isso. Eu fiz aquela estatueta. Depois eu fiz o cepé de 2 metros, que era para um pórtico, que até hoje não saiu. Que ia ser no Trevo. No Trevo de São Luís. Primeiro eu recebi encomenda para fazer o cepé em 2002, né? Mas daí não saiu em 2002, saiu em 2003, nós estamos em 2022, o cepé não saiu no Trevo ainda. Ó, aqui, ó, essa é uma maquete, uma última maquete que eu fiz do cepé, que o título é o seguinte, é o Despertar do Esplendor das Missões. O que encanta no cepé é o seguinte, que ele se fez guerreiro pela necessidade de defender o seu lar. É isso que encanta o cepé em nós. Ele não estava defendendo teoria de pátria. Ele estava defendendo o seu lar. Ele e os seus pais já viviam nas reduções há mais de 100 anos, né? Sim, ele estava defendendo a sua comunidade, o seu espaço, sua cultura. Nós somos, aqui a nossa região foi 30 povos. Só que os 7 povos lá de cá do Rio Uruguai foram os que mais sofreram, porque era ponta de lança. Aqui sofreram ataque de bandeirantes. Eu sempre brinco assim, que o índio do lado de cá, ele dormia com o olho fechado e o outro aberto. O índio do lado de lá, ele dormia tranquilo. Lá não tinha nada da Argentina, do Paraguai, não tinha ataque de bandeirantes, não tinha ataque disso, não tinha ataque disso, daquilo. Já os lados de cá foram ponta de lança. Foram os que mais sofreram, né? Foram destruídos na Guerra Guaranítica. Então o cepé foi a primeira... Voltando, viu? Eu vou para um lado... Mas é interessante. Mas o cepé foi essa primeira encomenda. Por quê? Porque foi no ano que o cepé estava completando 250 anos. E eu falei, prefeito, né, vamos fazer o cepé para nós não perder o cepé, a figura do cepé. Tem historiadores, poucos, e tem escritores, muitos, que dizem que o cepé nasceu em São Luís Gonzaga. Falou para mim, já é meu amigo. Entendeu? Que eu sou bem bairrista, eu sou Missões, ó. Já nasceu. Eu sou São Luís e sou Missões. Entendeu? Tudo eu puxo para as Missões. Então, eu falei, vamos fazer o cepé. Na época, eu cobri o preço de custo. Eu tenho tudo anotado, isso aí. Porque o objetivo, era isso. Porque eu tinha voltado de Livramento e eu via por que São Luís nunca fez o cepé. Eu fiquei 6 anos lá em Livramento, né? Daí quando tu sai, tu tem uma visão melhor do teu local, né? Sim. Daí eu voltei com essas ideias, nós temos que valorizar o cepé, o Jaime. E o Jaime, eu tenho uma linhagem parentesca, né? Meu avô era primo irmão da mãe dele. Tu é Caetano? Não, tu é Amaral? Eu sou Ramos Ribeiro, Amaral Ribeiro. Ramos Ribeiro.
É Amaral Ribeiro. Apesar que o Jaime também era Amaral, se for puxar lá. Sim, eu pensei que fosse pelo Amaral, por isso que... Bem lá atrás, os ramos são derivados do Amaral também. Mas daí eu fiz essa do CPE. Fiz ele bem estilizado. Mas como que tu fez? Tu teve um apoio, um aporte financeiro para pagar o material. Para pagar o material da prefeitura. Da prefeitura. Para pagar o material, não para eu sobreviver. Uhum. Eu fazia as minhas coisas para sobreviver. A história do Jaime também. Olha, as histórias das esculturas dos monumentos que eu fiz, esses grandes, a maioria é doações voluntárias. Eu nunca esperei apoio das prefeituras, porque eu sei, as prefeituras elas têm as preocupações que é a saúde, a educação, a segurança. Tu não pode esperar. Eu não posso trazer ideia e dizer, patrocínio. Não é esse o objetivo. Nunca foi meu objetivo. Uhum. Né? E das coisas que eu sempre vendi para a prefeitura, quando eu não dou, eu cobro preço de custo. Né? Eu cobro o preço mínimo que dá. Uhum. Porque a minha contrapartida para ajudar a minha cidade, né? Minha contrapartida, porque eu penso em São Luís num futuro como Gramado, assim. Gramado também foi ridicularizado quando ela começou nos anos 60, 70 a pensar em turismo, o pessoal ria. Só que a diferença é a seguinte, nós temos história. São Luís tem história fantástica. Gramado não tem essa história que nós temos. Gramado criou um universo, né? Começou com os móveis, chocolate, com Natal, Páscoa. Com cinema, Gramado que botar lá, por quê? Porque eles despertaram para isso. Nós estamos agora despertando. A diferença nossa é a seguinte, os nossos produtos são originais. Entendeu? Por isso a importância de conhecer a nossa história. São Luís, ela precisa conhecer, interpretar a sua história para poder dar esse salto. Nós estamos trancados ainda. Já estamos começando a dar um salto. Uhum. As missões, quando compreenderem, ela tem que aprender sobre o nosso conhecimento de uma forma bem didática. Para as crianças uma coisa, para os adolescentes outra, para os adultos outra. Para a gente poder dar esse passo junto, todo mundo junto. Né? Despertando e aproveitando culturalmente o que foi esse legado. E ainda é. Porque tem gente que mora em São Luís se sente estranho, diz assim, eu sinto uma emoção, uma coisa diferente, inexplicável. Porque são as vibrações que ficam, né? Desse povo que aqui viveu. O que for essa história, né? Fantástica das missões, essa união entre jesuítas e guaranis, que nem eles acreditavam. Se for pegar a história dos jesuítas e guaranis, nem eles acreditavam. Tá, mas vamos voltar. O CPE, então, fiz... Mas deixa eu só te perguntar, Vinícius. Então, as características das tuas esculturas é escultura missioneira? Elas são caracterizadas? Não. Ou que técnica que tu utiliza, que inspirações que tu utiliza para compor as obras? É assim, eu criei um estilo, audaciosamente, que eu batizei de realismo missioneiro. Entendeu? Estou bem metidão, né? Metidão. O que é isso aí? Eu já bolei uma frase assim, é exaltar e reivindicar o esplendor das missões. Então, as esculturas minhas que tem essa temática, o CPE, a Justiça do Fórum, né? Tem uma outra índia que eu fiz para a família Dutra, a protetora das águas, são figuras assim, que exaltam a figura indígena, claro que estilizada. Eu poderia fazer ela real, como é uma índia guarani. Eu tenho descendência guarani. A avó da minha avó era índia guarani de San Javier, do outro lado do rio. A minha avó nasceu na Argentina, né? Minha avó biológica. Então e ela era neta de índia guarani. Então eu tenho descendência de guarani. Então eu poderia fazer, só que o artista tem a liberdade de fazer o seu estilo. O dia que alguém me encomendasse, Vinícius, quero uma índia guarani, uma real, porque aquela do fora não é uma índia guarani, né? Eu fiz bem estilizada. E bem bonita, né? Sim, mas é aí que eu criei esse estilo assim para reivindicar, exaltar e reivindicar o esplendor das missões. Esse é o estilo, é o realismo missioneiro. Mas aí eu tenho a linha também de trabalhos, monumentos tradicionalistas, religiosos. Eu fiz para Amaral o São José e o Menino, muito bonito. Mas fiz o Arcanjo Miguel, que está em São Miguel,
É religioso, mas tem a figura indígena também, misturada. Em São Miguel tu tem o arcanjo e tu tem o Senair. Quem não conhece, vai lá em São Miguel ver, em frente à igreja nova, né? A Praça Guaranítica, acho que tem ali. Tá lá o arcanjo de São Miguel. E tem o Senair também que tá lá. E o Senair, eu ia falar, o Senair Maricá tá mais lá atrás da prefeitura, um local que vai ser muito bonito depois que eles arrumarem. A prefeitura tá investindo muito bem ali em turismo. Mas, Vinícius, quando eu olho para um monumento que tu tenhas feito, o que é a tua característica que, sem dúvida, eu olhar e dizer, esse monumento é do Vinícius? Olhar além do horizonte. É essa a característica. O Jaime, eu fiz olhando, ele tá tomando chimarrão assim, ó. Ele tá tomando chimarrão assim. E ele tá olhando além do horizonte. Essa é a meta. O olhar de todas elas... Além do horizonte. Porque tu sabe que com relação ao horizonte, assim, ó, a gente sempre se baseia em alguém e também a gente é base para outros que vêm atrás. A gente sempre é um horizonte de alguém. Horizonte que se movimenta. Eu fiz um poema, eu sou bem metido, eu tenho uns poemas também. Então já fala o teu blog aí pro pessoal acessar. Meu blog é Vinícius Ribeiro Escultor Blogspot. Daí tem uma seção lá. Tem o teu material lá. Eu digo assim, porque às vezes a gente é um horizonte para alguém e a gente precisa de um outro horizonte, né? Então, o olhar além do horizonte é procurando dias melhores. É a tua marca. Eu tenho uma expressão para isso aí, para esse termo, eu me esqueci. Uma mirada, não me recordo o nome da palavra. Olha que interessante. Então, agora que todas as pessoas que olharem vão olhar com um olhar diferente para as imagens, né? Isso é um fato muito marcante. E aí, como que foi a movimentação? Tá, tu fez o CEPE, ele está lá na frente da Prefeitura de São Luís agora. Estava no trevo, só que o DENIT pediu fazer uma reestruturação, daí pediu para tirar o CEPE do trevo. Daí foi aquela novela, eu fui atrás das entidades culturais para me embasarem. Eu queria o CEPE assim, ó. Já que ele vai sair do trevo, o melhor local para ele é na prefeitura. Porque ali que era o cemitério, ali que tá os pais dele enterrados. Entendi. Sabia que a prefeitura embaixo é o cemitério? Não sabia. Sim, senhora. Cemitério da Redução. De noite diz que tem muito fantasma. Eu não posso, então. Eu tenho medo. Viu? Então, eu que escolhi, eu pedi... O Adilson se mata rindo, porque eu tenho medo de fantasma. Que Deus o livre. Sim. No quarto do Olímpio, né? Aqui nessa sala é o quarto do seu Olímpio. É o quarto do seu Olímpio. Olímpio é uma figura fantástica. Mas de noite eu não venho sozinha. Não vem? Não. Eu gostava muito do seu Olímpio. Gostava também, mas ele fica lá e eu fico aqui. E daí eu falei com as entidades, assim, ó, várias entidades assinamos um abaixo-assinado, já que o CEPE vai sair de lá, nós queremos que coloque aqui, ó. Daí a prefeitura concordou na época, daí veio a RBS, filmou, tu entendeu? Ó, a RBS veio na inauguração, veio no translado do CEPE, veio no translado do Jaime, quantas divulgações sem dar um centavo de despesa, né, para São Luís. Os nossos artistas são os maiores divulgadores de São Luís, só que individuais. É o Pedro Hortaça para um lado, Família Guedes para o outro, o Chiru para o outro, né? O Baitaca para o outro, nós artistas para o outro. Tu entendeu? Tudo que nós gostamos de São Luís. Nós amamos São Luís. Nós queremos o bem de São Luís. Nós queremos cada um passar com a sua arte melhorar a nossa cidade. Acho que a obrigação do artista é essa, né? É fazer de tudo para melhorar a sua cidade, o local onde ela está. Passar sua mensagem, claro, mas também que ela tem um fundo de melhorar. E o dom também, vem com esse dom já especificado. E daí o CEPE foi colocado lá. E depois nós sugerimos à prefeitura de batizar o prédio de Palácio Cepete Araju. E o prefeito na época pediu para trocar. Não, Palácio fica muito ostentoso, bota Passo, com C cedilha, quer dizer a mesma coisa, né? Porto Alegre, lá o prédio municipal é Passo, não sei o que lá é o nome lá. Em Livramento era Passo também, não me lembro o que é. Então, daí o prédio da prefeitura passou a ser denominado Passo Cepete Araju. O que acontece? São ações simples, mas que tu já vai demarcando a importância do CEPE vinculado a São Luís. Tu entendeu? Depois a Comenda CEPE, que o prefeito Jauri criou em 2004, nós
procuramos incentivar a prefeitura para reativar. Teve um período que a prefeitura não quis, mas depois o atual prefeito quis fazer, reativou, porque é uma comenda, a comenda mais importante de São Luís é a comenda CPET Araju, que eu tenho a honra de fazer as medalhas, né? E dou, né? Não cobro, eu não cobro da prefeitura, eu dou as medalhas. Por quê? Porque é a minha forma de ajudar. Aí eu homenageei as pessoas que marcaram São Luís, que continuam marcando São Luís, né? Estão divulgando São Luís. Aí muitas pessoas receberam. Interessantíssimo essa comenda. E todo mundo fica na expectativa para saber quem que vai receber, né? Todos os anos. Comenda CPE. Vinícius, e o Jaime? Tá, o Jaime é o seguinte, ó. O primeiro Jaime que eu fiz, eu tenho uma história muito fantástica com o Jaime. Não só pelo fato dos vínculos familiares, né? Que a minha avó sempre fala. Meu avô batizou ele no Crisma. Na Crisma, batizou também. E eu vejo assim, era uma falha nossa. Uma falha terrível. A primeira homenagem que eu fiz pro Jaime está no CTG. Chico Marques era o patrão. Me encomendou a fazer. Nosso apresentador do Galpão daqui. Chico, fantástico, cara. Ele encomendou em 2005. Fiz o Jaime de concreto. Foi o meu trabalho, ou segundo, de concreto, de 1 metro. Uhum. Depois, daí eu fiz o CPE, de 2 metros, e veio um vereador de Porto Alegre, gostou do CPE. Primeiro ele gostou do Jaime, ele viu no CTG. Tu viu que uma coisa liga a outra? Sim. Ele visitou o CTG e viu aquele Jaime, e ele queria fazer uma homenagem para o Jaime em Porto Alegre, e tinha entrado em contato com um escultor, não sei se era do Rio de Janeiro, que tinha cobrado, depois fiquei sabendo, umas 100 vezes o valor que eu cobrei. Se eu soubesse antes, né? Podia ter negociado. Podia ter negociado. Não, mas não, jamais ia fazer. Cobrou justo. Eu sempre cobro o justo, né? Posso dar desconto, mas nunca jamais vou fazer um aumento por causa da cara do cliente. Sim. Daí ele gostou daquele Jaime, daí falou, não, ele fez na entrada lá o CPE, daí ele olhou, gostou e me ligou. Daí marcamos um encontro, aí eu fui a Porto Alegre e ele me disse, quero que tu faça um monumento, uma escultura do Jaime para Porto Alegre 2 metros. Daí eu fiz. Daí inauguramos em dezembro de 2006. Tu fazia aqui e Fiz levava. Aqui, levamos de caminhão lá. Aí que vem a história do Jaime seguinte, do monumento. Enquanto nós estávamos inaugurando a escultura de 2 metros do Jaime, estava a família do Jaime, estava os tradicionalistas, estava o Paixão Cortes. Aonde está essa estátua, Vinícius? No Parque da Harmonia. Atrás do restaurante Galpão Crioulo, perto da prefeitura, perto do Palácio da Justiça, é onde tem o acampamento Farroupilha. Tá. E daí o Paixão Cortes, com aquele jeito dele, despretensioso de historiador, ele perguntou assim, sem maldade nenhuma, Vinícius. Daí eu me apresentei, estava tudo, a roda de tradicionalista de Porto Alegre, né? E eu no meio. Nossa. E daí ele disse assim, e aquele silêncio, e ele, Vinícius, o que São Luís fez em homenagem ao Jaime? E aqui ficou um silêncio e eu matei no peito aquela, disse, deixa comigo. Disse, não, seu Paixão, nós estamos fazendo uma coisa grandiosa lá. Não estava fazendo nada. Nada, né? Que grandiosa. Tá? Mas não podemos falar, fez um suspense. Não, capaz que eu vou deixar barato essa. E eu retorno, isso era dezembro, eu retorno e com aquela intenção, o que eu faço? Daí eu pensei, eu vou no Jornal Notícias, o Jornal Notícias sempre foi parceiro, né? Vou lançar uma campanha de fazer assim, uma enquete, qual tamanho você gostaria que fizesse o Jaime? Daí eu botei 2, 3, 4, 5, 6 e eu encontrei o saudoso Ana Aurelino no supermercado, um supermercado. Você vai fazer propaganda. Não vou ganhar, viu? E daí eu falei, Ana Aurelino, e porque a Ana Aurelino tinha uma coluna do tradicionalismo, né? E ele falou, não, Vinícius, não precisa botar no jornal. Agora, dia 30, vai ter o Dia do Pajador, que é na praça. O CTG do Galpão de Estância vai fazer o evento. E eu, essa ideia é boa. Eu disse assim, vou fazer a campanha lá. Daí eu fiz a campanha com as pessoas presentes. Eu tenho lá em casa, daí ganhou de 6 metros. E eu, nunca tinha feito 6 metros. Tu fez a missão. Agora eu vou ter que abraçar, né? Aí eu convidei a Casa do Poeta, tu vê, tu tem que ter parceiros fortes. Relacionamento. Casa do Poeta,
Não vou dar o nome, senão vou esquecer todo mundo, né? Mas Casa do Poeta a gente já lembra quem é, os parceiros. CTG Galpão Distância, né? O Ateliê de Artes Los Livros, que eu representava, o Arne também. E convidamos a prefeitura, né, para estar ciente, mas não queria nada da prefeitura. E o Jornal Notícia. O Jornal Notícia, na figura do seu Iso, foi imprescindível. Ele fazia campanha todas as edições. Daí nós fizemos certificados. Uhum. Tu ganhou um, né? Eu ganhei um certificado, tenho até hoje. Quem auxiliava num valor X lá baixo ganhava o certificado. Eu ajudei na colaboração. E quem pagava um valor um pouco mais alto, botava na base do monumento. Uhum. E aí fizemos. Só que eu tinha que fazer outras coisas para me manter. Tu entendeu? Eu não recebia assim para fazer. Eu demorei 2 anos por causa disso. E assim, um fato interessante, muitas pessoas perguntavam, Vinícius, tu tá ganhando dinheirão da prefeitura? E eu tinha que descer do andar. Eu não deixo cruzar. Tu não pode deixar cruzar. Tu entendeu? E eu dizia assim, não, eu vou te explicar. Não tem 1 centavo da prefeitura. Tem dos políticos, mas é particular deles. Mas das administrações, eu nunca esperei nada das administrações. Nunca mendiguei. E também nunca fiz pressão para as administrações, porque não é esse o objetivo do artista. O artista não tem que ser um espinho, ele tem que ser um divulgador da cidade. Né? Agora, as colaborações que eu recebi não foi das administrações, foi particular dos políticos. O prefeito e tal, o vereador tal, que ajudou, ganhou o certificado, como qualquer outro, tem a placa, tem o nome lá, entendeu? Então, só que daí eu demorei 2 anos para fazer. E daí foi um processo criativo, tu teve modelo, precisou de um modelo. Sim, o modelo, peguei o professor Orsi para me ajudar, o professor Orsi é um parceiro, né? Daí nós tiramos foto, daí eu desenhando Orsi, porque tu tem que ter, nas esculturas assim, tu tem que ter modelo e tu tem que ter maquete. Tu tendo modelo é que nem tu andar no asfalto, no carro. Sem modelo é que nem estrada de chão cheio de buraco. Tu apanha. Tu sempre, antes faz com um modelo e faz uma maquete. Às vezes eu mesmo sou modelo, né? Quando eu boto uma roupa, coisa assim, o modelo é isso, ele te dá uma base, e a maquete é o seguinte, monumento sem maquete é loucura. Tu não consegue. É que nem uma casa, né? Tu precisa da planta, né? As medidas, Sim. Tu dá as medidas pro pedreiro, pros bons pedreiros, pros bons auxiliares ali, tu diz, gurizada, quero isso que o engenheiro dá, né? Eu quero isso aqui. E rendeu muitos churrascos lá ao pé da nós tínhamos uma comida. Tu não participou nenhum lá? Eu acho que fui, lembro do professor Mauro, o professor Mauro, Anderson Amaral. Isso, professor Anderson. Sempre estavam lá Sávio, dando os pitecos. O Sávio Moura, os pitecos. Caraju, Goldschmidt. Foi bem um projeto assim de todos, né? De várias mãos, de pessoas que queriam realmente ver ele concretizado. O bom dessas campanhas, até dou uma ideia para quem quiser fazer um monumento assim, Bossoroca fez a mesma campanha com o Noel. O segredo da campanha é a credibilidade de quem encabeça ela. No caso aqui em São Luís foi essas entidades, foi o CTG, foi a Casa do Poeta, né? E lá em Bossoroca foi a Confraria de Camaquã, na figura deles. A confraria, daí o pessoal sabe que as pessoas gostam de colaborar, só que às vezes ficam receosas. Elas não vão colaborar quando elas não sentem firmeza. E daí quando tem uma entidade dessas assim, a Bossoroca, que além do monumento, eles construíram uma mini praça. O mais barato ali foi o monumento, mas a estrutura da praça e tudo aquilo ali, de terraplanagem, tudo aquilo ali foi... Eles doaram depois tudo para a cidade e mudou a entrada da cidade. Mudou totalmente. Quem conhecia Bossoroca antes e agora, né? Então é uma dica assim, quando quiserem fazer monumentos, não espere dos políticos. Quem quiser esperar dos políticos, eu digo de Brasília, ou Leilique, Rouanet, espere sentado, bem sentadinho. Então eu dou sempre a sugestão, faça os certificados de colaboração, tenha as entidades sérias. Essa é a parte que a sociedade civil tem que abraçar, né? A cultura. E o monumento, ele vai trazer o desenvolvimento também turístico, econômico. Pois é. Tu conheceu o trevo como era antes do Jaime? Era o trevo mais feio de São Luís. Sim.
Eu quero que alguém me prove que não era. Era o trevo mais feio. E hoje eu acho que é o trevo mais bonito. Não vou dizer que é por causa do gênio, mas é por causa do entorno. Isso. Lá, parte da Secretaria de Turismo e Cultura lá, né, tá sendo... E é um dos locais mais visitados, São Luís. Sim, com certeza. Sempre tem gente tirando foto, gente que passa e para. Tu não perguntou, mas eu mesmo vou me perguntar. Então, vamos por lá. que tu fez, Vinícius, o monumento do Gêmeo lá na BR? Para explorar. Eu tô adorando o entrevistado, ele pergunta e ele responde. Para explorar esse cartão de visita que é as BR. O objetivo era fazer um memorial do Gêmeo aqui, ó. Só que o memorial saiu lá. Não tem problema, mas pelo menos saiu. Era fazer um monumento lá, um chamariz, né? E chamar as pessoas para adentrar na cidade. E é para fazer o CPE na São João, com o mesmo objetivo. As pessoas cruzam, que quem cruza e vê um monumento assim, já... Onde é que é? Lá naquela cidade tem um monumento daquele gaúcho, mesmo não sabendo o que é, né? Sim. Ela fica na memória. Fica na memória. O monumento é acender uma luz no escuro. Para isso que servem os monumentos. Não é veneração, não é adoração. Os monumentos são para simbolizar algo. Uma cultura que deu certo, né? Uma cultura... O Gêmeo é imbatível. Uma arte dificílima que é pajada. E quais são os pajadores? São pouquíssimos que existem. Que fazem rimas com versos... Em décimas, né? Opinando sobre algo. Ele criou um estilo próprio. E de improviso. Sim, de improviso. Esse é o pajador. E contrapondo com o outro, né? Então, nós temos que mostrar para o mundo isso aí. O Nordeste faz. Tu entendeu? O Nordeste faz muito bem isso aí e vende muito bem o peixe deles. Uhum. E por que nós não? Né? Nós todo tímido, não acreditamos na nossa cultura? É menos? Não é menos. Ela é diferente. Só que ela tem que estar apresentada para o turista ver. E quando o turista recebe um pacote assim, bem apresentado, ele se encanta. Aí vem, almoça, janta, pernoite, fica, volta. Indica. Vai lá que é bom. Uhum. E vocês criaram também, Vinícius, em São Luís, o Ateliê Los Libres, que é um momento importante cultural de São Luís. Sim, nós tínhamos aula para as crianças, a gente dava uma contrapartida, assim, olha, como a gente usava o prédio público, a gente dava aula gratuita para as crianças, né? Era Los Libres, nós estávamos quase trocando o nome para Los Loucos, né? Era nós, era uma turma de amigos, né? O Arno. O professor Arno ficou mais... Ele transferiu o ateliê dele lá para o ateliê Los Livres, né? Ele ficou o guardião lá. Mas aí tinha o Hamilton Borliche, o seu Valentim Barcelos, tinha... A Íria. Não, na primeira etapa. Da primeira não lembro. A Cláudia Moraes, a Márcia Bastos, o César Castro e o Jorge Almeida. O Jorge faleceu de Covid. Foi uma perda para nós, um grande irmão. E eu. Era nós. Depois surgiu outros. E por que Los Libres? Foi uma votação. Eu perdi, eu tinha dado outro nome, né? Eu tinha dado, mas o meu nome não era bom. Como que era o nome? Escola de Belas Artes. Bobagem minha. Daí o Arno, o Jorge e o César. Não, Los Libres, porque o Arno estudou lá em Porto Alegre, tem um ateliê livre. E ele estudou no ateliê livre de Porto Alegre. E ele pensou, não, vamos fazer Los Libres. Ficou melhor. Ficou bonito. Eu fui voto perdido, mas depois eu reconheci, não, ficou melhor. Aí funcionamos dando aula para as crianças de desenho, pintura e escultura. Muitas crianças passaram, hoje já são... E eram alunos da rede municipal? Eles não tinham custo? Como é que é? Tinha uns que era particular. Por exemplo, dava uns particular e a grande maioria era contrapartida nossa, era gratuito. É que nem as oficinas pedagógicas que na época o seu Jauri fez, em 2000 e pouco, que tinha as oficinas pedagógicas. Olha isso aí é fantástico. Tinha aula de artesanato, de escultura, de pintura. As crianças, num período contrário às aulas, né, faziam essas oficinas, depois extinguiram. Olha, o mundo é interessante. Quando tu não investe na educação, achando que tu não investe na educação e na filosofia, porque tu não quer pensadores,
Depois, são os brutais que te derrubam. Os brutos que te derrubam. Não são os pensadores. A filosofia, ela te ajuda a pensar sobre o mundo e a colaborar com o mundo melhor. A arte te ajuda a conhecer tuas emoções e a auxiliar numa comunidade. A brutalidade não ajuda em nada. Então, manter uma pessoa longe das artes, porque às vezes os governos pensam assim, né? Eu digo os governos gerais, nem vou botar no mundial, sei lá. Eles pensam assim, ó, quanto mais burra a pessoa, melhor se comandar, mas são os brutos que te derrubam. Pensa nisso, os brutos. Fiquei pensando. Os brutos que te massacram. Não é as pessoas. Porque se tu ensinar filosofia para uma criança, ela não vai ser um filósofo, ela vai aprender noções. Vai dialogar. Respeitar, conhecer os limites, reconhecer seus erros. Saber pedir desculpa. Saber pedir perdão. Entendeu? E aí, quando tu não investe nisso, achando que tu não vai investir, temendo. Então, é um apelo que eu faço às vezes para... O que a gente pode pedir? Investir na criançada, né? Com aulas de artesanato, aulas de... Não é bobagem, não pense, não. É um filho que tu sabe, que está estudando ali, está bem, está com os professores, está aprendendo. Pode ser que dali ele saia um engenheiro, porque o engenheiro tem que ter noções também de artes para... Na tua própria história, agora tu citou 2 professoras que foram marcantes, né? Para ti, sim. Né? Então tu vê como a educação é importante. Mas... Vinícius, e o Arno, né? O Arno também é um grande artista e uma perda, assim. Tu tinha uma relação muito grande com ele. Muito grande. É um irmão de arte e a gente se entendia na conversa, assim, ó. Quando tu conversa com uma pessoa que tu se entende, um abre uma janela, tu abre o outro, um pouquinho tu vai abrindo o outro, entendeu? Nas missões, saía cada teoria... Saía cada teoria sobre as missões naquele ateliê lá, ia assustar, né? E ele tinha Os historiadores tinham medo de nós, né? Porque o artista, ele tem a liberdade de falar as loucuras que ele quiser. Muitas loucuras têm sentido. Os historiadores sabem. Só que o historiador, ele tem que ser certinho, né? Ele precisa ser certo. Para comprovar de alguma maneira. No desespero, a gente vai recorrer depois aos historiadores, né? Mas o historiador, ele não consegue ter essa liberdade, ele fica preso no documento, assim. E já nós, não. Vocês são livres. Nós somos livres. E agora, quais os projetos, Vinícius, para os próximos momentos? Tem algum... eu tô fazendo... Por favor, não esquece, porque o Tito disse, tem que perguntar da estátua do monumento ali da Cícero. Tô fazendo um monumento em homenagem aos pracinhas da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Eu sempre fui encantado com a FEB, com o voluntarismo. Eles foram voluntários, né? Principalmente os civis. A FEB, assim, era uma força expedicionária que participou da Segunda Guerra Mundial, que foram do lado dos aliados combater contra o fascismo e o nazismo na Itália. A Itália já tinha se rendido, mas continuavam os nazistas lá nos Montes Apeninos. Foi uma batalha de montanha. Os brasileiros por baixo e os alemães com maquinário melhor por cima. E os brasileiros foram o quê? Mal equipados, mas foram com garra, disposição, pegaram o rojão, cumpriram a missão, foram desacreditados, saíram e voltaram aplaudidos. Eles foram desacreditados, ridicularizados e voltaram aplaudidos. Vou te dar um exemplo. O coturno que eles usaram, eu estou fazendo um monumento, é esse, um soldado subindo a montanha, de fuzil, o Springfield velho, de 1919, americano, que dava um tiro engatilhado, entendeu? E os alemães tinham tiro de repetição lá de cima, ó. E os brasileiros, e o coturno do brasileiro era o Borzeguin, que chamavam, que era o avô do coturno atual. O solado era de couro, liso. Não sei se tu já andou com calçado de couro na chuva. Não, que eu me recordo. É um sabão, né? E até nisso os brasileiros tomaram ferro, né? Depois eles conseguiram trocar, depois de uns meses, trocaram com os coturnos americanos. Mas eu quero dizer o seguinte,
nunca foi bem valorizado esse feito heróico dos pracinhos voluntários que foram lá. Uns foram voluntários, muitos militares foram convidados, os que não preencheram, daí eles eram convocados, porque num exército, mesmo sendo uma força expedicionária, tu não pode ser toda de civil. Tu tem que ter uma base militar, de soldado base, né? Aí primeiro o exército convidava as pessoas, muitos foram voluntários do próprio exército, muitos civis, e outros daí eram convocados, né? Para preencher, tu não pode deixar só civil lá, apesar de tiver um treinamento. Mas eu quero dizer o seguinte, é uma homenagem, aqui da região foram 33 voluntariados para lá, que foram lutar, né? Então, a nossa Praça Cícero é em homenagem ao expedicionário Cícero Cavaleiro. É um dos voluntários, né? Então, não é só para ele, é homenagem ao Cícero, né? É homenagem à força expedicionária. E eu sempre tive vontade de fazer esse monumento e nunca dava certo. E o Tito abraçou essa ideia. Eu dou os parabéns ao Tito. O Tito, é a credibilidade dele que está dando certo. Tu entendeu? Porque o pessoal sabe que ele é uma pessoa que bota a vida dele lá na Cícero. O dia que ele morrer, ele vai estar vagando naquela Cícero lá. Ele vai ficar vagando. 6 da manhã tu passa, o Tito tá lá. Meia-noite tu passa, o Tito tá lá. Eu dou os parabéns. Por que as pessoas... O sucesso dessa campanha... E outra, sem dinheiro da prefeitura. Entendeu? Foi dinheiro... por que não investem? Por que não investem na calçada? Não. É dinheiro voluntário. Se as pessoas quiserem doar em calçada, doam em calçada. Quando fizeram o Cristo Redentor, ele foi criticado. Muitas igrejas criticaram. Muitas igrejas contrárias à igreja católica da época, elas diziam, por que não fazem casas populares? Mas qual é um dos maiores símbolos da escultura mundial, se não é o Cristo Redentor? E de turismo para o Rio, né? Do Brasil. O símbolo hoje do Brasil é o Cristo Redentor, é a escultura. Ela não pertence à igreja católica, é um símbolo. Ela não é para ser rezada aos pés dela. É um símbolo. Para te ver a imponência que foi a palavra do Cristo. As esculturas religiosas não é para te ficar rezando embaixo dela. É para elas te lembrarem da importância da palavra. Esse é o objetivo dos símbolos. Né? Então eu quero dizer assim, às vezes as pessoas criticam até o fato quando é doação voluntária. Quando eu fiz o Jaime, as pessoas diziam, por que não pegaram esse dinheiro do Jaime e não fizeram caso? Mas a pessoa que quer doar, se ela quiser doar para outra coisa, ela doa. Sempre vai ter críticas. Se ela quiser jogar, joga. Se ela quiser gastar com bebida, gasta. Ela quer investir na cultura. Cultura vai fazer parte depois. Sem cultura, nós vamos pagar um preço caro. Nós vamos pagar um preço caro. Vinícius, e está prevista a inauguração dessa estátua, né? Está prevista para o dia do município, 3 de junho. E o Tito passou esses dias lá. Vai lá, fala com o Vinícius, que ele já está colocando a cabeça. Como é que tá? Tem um capacete... junto ali, tem um capacete daquela época, é um capacete de ferro, que é bem grande, então eu tô pegando as medidas, tudo é medida, entendeu? Sim. Porque é o seguinte, tu nunca vai fazer uma obra perfeita, né? Mas tu tem que diminuir os erros, eu sempre penso assim nos gaiatos, porque eu sou bem gaiato, né? Gaiato é o tocador de flauta, né? Então tu tem que evitar os gaiatos, os erros grotescos. Vamos fazer um parênteses aí, desculpa interromper vocês, por que tu não fez a estátua do Renato Gaúcho lá em Porto Alegre? Participei. 9 escultores participaram. 9 escultores participaram. Mas pelo jeito teria que ter sido só tu. Viu, Deus? E daí, o que eu fico feliz é que a minha sugestão, que eu dei assim, eles queriam fazer de 1,80 m. Eu falei, não faça um monumento de 1,80 m. Eu nunca faço escultura de tamanho natural. Eu faço mínimo 2 metros. Porque a importância do homenageado vai por terra quando é tamanho natural. A Elis Regina fizeram do metro do tamanho dela, que é 1,60 m. Tu chega lá, mano, Elis. Porque uma coisa é um ser vivo. Ele pode ter 1,20 m, mas o ser vivo tem alma. Ele passa a vibração, né? A escultura não. Então o que tu faz? Tu aumenta. Eu disse assim, não faço do Renato 1,80 m, façam de 3 metros. Falei, eu faço de 2. Daí eles fizeram de 2 metros e pouco. Só que a posição que eu queria do Renato era assim, sabe? Aquela posição, quando eles me mostraram, 9 escultores participaram eu fui a convite do Consulado de Livramento,
Duda Pinto, um amigo lá, que me indicou. Isso aqui não vai dar certo. O escultor é bom, o escultor é um bielorrusso que ganhou, mas não tem como. Tem certas posições que não dá pra fazer. Mas eu vou ser como leiga, eu vou lá no estádio, vou ver a estátua do Renato. Eu cheguei lá e a estátua é essa? Sabe? Eu esperava mais do monumento. Eu, como leiga, tô te dando esse... Mas olha, o Renato, que o símbolo dele, ele tem aquele jeito marrentão. Podia fazer assim. Isso aí. Marrento, né? Bom, desculpa a introdução. Mas foi ótimo, questionamento. Não sabia que tu tinha participado. Participei, 9 escultores. 9 escultores. Um outro também, um cara, um engenheiro, trabalha muito bem. Não, eu não tinha como pegar aquilo ali, naquela posição ali. Não, tá louco. Eu ia ser pior que aquele cara. É bielorrusso, é bom, cara, mas aquela posição ali... Esquisita a palavra. Muito delicado. Delicado. Tá, eu não sou profissional, mas eu achei... Eu como torcedora e tava naquele entusiasmo de ver a estátua, eu cheguei lá pra tirar foto e mas até nem foto tirei, vou ser bem sincero. Mas ela é mais bonita que a do Fernandão. Aí tu vai comprar uma briga com as torcidas agora. Não, bonita assim, harmonicamente, anatomicamente ela Anatomicamente. as proporções certas. Tá, o Mano Lima, eu fui convidado para fazer em Maçambará. Ele não queria. O Mano não queria. E eu disse assim, convenci ele. Mano, tu acha que a prefeitura de Maçambará quer só te elogiar? Eles querem ganhar em cima de ti. Tu vai negar esse direito para eles? Tu entendeu? Quando uma prefeitura quer homenagear um artista, não é só homenagem, é mão dupla. Ele quer se beneficiar. Maçambará, terra do Mano Lima. Porque Itaqui não prestou homenagem pro Mano. Entendeu? O Mano nasceu em Itaqui. Ele é do Bororé, mas ele nasceu no hospital de Itaqui. Por problema do parto, teve que nascer no hospital. Mas e por que Itaqui nunca deu bola pro Mano? É que nem por que Santa Rosa nunca deu bola pro Senaí Maicá? Onde que o Senaí Maicá nasceu? Na barranca do Rio Uruguai, Águas Frias. Que na época era Santa Rosa, depois passou a ser Tucunduva, depois hoje é Novo Machado. Tu acha que Novo Machado presta homenagem pro Senaí Maicá? Não. Tucunduva? Não. Santa Rosa? Não. Por quê? Porque desconhece a cultura missioneira. Ele está agora em São Miguel. Porque lá em São Miguel ele encontrou a história dele, a raiz dele. Lá ele conviveu com os índios, ele tinha um restaurante, onde é o IFAM, e ele convivia, alimentava os índios. E ali que ele viu a dureza da vida do índio. Ali que a mente dele se abriu para cantar o excluído. Tu entendeu? Porque o artista tem 3 caminhos assim que eu vejo assim, ó. Primeiro tu começa, eu vou falar dos músicos, mas entra para a escultura também. Tu começa cantando as coisas do dia a dia, do campo, do cotidiano, é um estágio. Depois tu passa a ser a voz do excluído, que é um estágio mais elevado. Do excluído que está do nosso lado ali, que a gente não via. O índio, o negro, o pobre. Muitos artistas passam para essas duas. E a terceira etapa é quando tu começa a refletir sobre a tua existência, sobre a existência do mundo, que já é uma fase mais filosófica. Nem todos chegam nessa etapa, que é uma etapa mais elevada. Eu, na escultura, eu estou na primeira etapa, tô só no cotidiano. Eu não estou falando ainda para o excluído. Tomara a Deus que eu comece a falar e tomara a Deus que eu chegue numa etapa de filosófico, de que a minha escultura, que nem a obra do Michelangelo, né? Jamais me comparando, né? Mas eu digo assim, ó, de chegar a um nível de passar algo filosófico através da arte. Então tem muitos artistas que ficam só numa etapa, não conseguem dar um salto. Mas toda a arte é válida, não interprete assim, de achar que eu tô... Não, toda a arte é válida. Toda a arte é bem-vinda. Vinícius, e São Luís, essa relação, tu te sente valorizado aqui no município, a tua arte? Sim, eu me sinto. Assim, ó, até me falaram assim, o pessoal fala São Luís, ninguém valoriza. Não, eu me valorizo, porque eu me valorizo. Eu me valorizo e eu procuro ser melhor
hoje do que eu era antes. O meu padrão de comparação sou eu mesmo, né? Eu não posso me comparar com o outro. Como é que eu vou me comparar com o outro? É que nem uma vez eu fui fazer uma escultura, e queriam que eu fiz a maquete, era um político, tá na Praça da Alegrete. E daí ele estava com um chapéu na mão. E eu pensei, não vai ficar bom um chapéu, porque vão... Aí entra naquilo que eu falei, eu sempre cuido do gaiato, né? O tocador de flauta. O gaiato ia dizer assim, todos os políticos estão com um chapéu na mão, né? Daí eu tirei o chapéu e coloquei ele segurando a Constituição. Era uma homenagem ao Rui Ramos, que foi o defensor da Constituição em 60, quando o Jango tinha que assumir e não deixaram ele assumir. O Brizola brigou lá em Porto Alegre, armado, né? Fechou com apoio do Exército. E o Rui Ramos defendia a Constituição na Brasília, recém-formada, né? Solitariamente lá na tribuna. Então eu fiz ele segurando a Constituição na mão ao invés do chapéu. Então por isso é importante as maquetes, né? Daí quando eu fiz essa maquete, mostrei para a filha dele, do Rui Ramos, aí ela concordou, não, realmente ficou bem melhor. Então por isso que a gente tem que fazer as maquetes. A maquete serve para te evitar os erros grotescos. Sempre existirão erros, né? Mas tem que evitar os erros grotescos. Então eu procuro evitar a perfeição não tem, né? Mas eu procuro evitar os erros para ninguém tocar flauta, né? Mas a flauta que nem a estátua do Renato, que todo mundo diz que não fizeram a Hebe Camargo. Mas o escultor é fantástico. É que aquilo ali aquela posição que escolhida por Renato é difícil. Não tem como... Tem certas posições que não pode fazer. Por isso a importância desse estudo que tu falou. É muito de... O Cristo Redentor, o primeiro Cristo Redentor não era de braços abertos. Ele estava com uma cruz e um globo. Daí o Carioca, ele ficou exposto numa confeitaria famosa do Rio de Janeiro para a população. Colombo? Não tinha Facebook na época, né? Então as pessoas iam olhando e as pessoas começaram a ridicularizar os gaiatos, os carioca, né? O Cristo do futebol, o Cristo da bola. Olha lá, o Cristo, é isso aí que vão fazer, vão jogar bola, futebol. E daí o Heitor da Costa, que é o engenheiro, pensou, ele viu. E um dia estava caminhando e viu uma torre de telefone, um formato de cruz, aí ele se antenou. Então, tu vê como tu tem que estar atento às críticas. As críticas te ajudam a melhorar. Tem que saber interpretar elas, né? Sim. Interessante. Aí surgiu o Cristo. Vinícius, para nós concluirmos, nós poderíamos ficar aqui conversando dias e tem história para contar, né? Mas eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua participação no programa. Obrigado. E gostaria que tu deixasse uma mensagem, né, para essa comunidade de São Luís e assim, que percebe o teu trabalho, que tem tu como nosso artista são luisense. Bom, a mensagem que eu digo assim, a gente tem que procurar, na medida do possível, conhecer um pouquinho da nossa história missioneira. Para a gente compreender o que nós somos fruto dessa história. Nós que caminhamos aqui em São Luís, quem caminha ali em São Nicolau, quem caminha em São Borges, quem caminha na Bossoroca, na região, essa região toda é missioneira. Metade do Rio Grande do Sul é missioneira, ou mais. Né? Mas eu digo assim, nós temos que procurar compreender mais a nossa história missioneira. Né? Aí a gente vai passar a amar ainda mais essa terra. A gente tem uma alegria de dizer assim que a gente é missioneiro, né? Que a gente, isso é muito bom. Mas é importante também a gente conhecer um pouco, né? Para a gente poder também passar para os outros, né? Se perguntam para nós, vamos para outro estado, tá? O que é as missões? Às vezes tem dificuldade de falar, né? Nem sabe se é 7, são 30. E às vezes as pessoas de fora sabem mais, né? Sabem mais. Mas não é o objetivo, não é concorrência. Nós temos que aprender a conhecer para amar. E amando, a gente vai procurar ajudar cada vez mais a nossa cidade. Aonde a gente está, a gente tem que procurar conhecer a nossa história. Não importa a cidade que tu esteja. Tem que conhecer a tua história, o teu povo, aprender a amar e a poder ser útil. O que eu posso ser útil nesse local? Essa é a mensagem que eu falei, a gente procurar conhecer um pouco mais a nossa história das missões, na medida do possível. Hoje os acessos
também fácil, né? Na internet, conhecer, para a gente poder também repassar aos outros.